Opa, passando aqui no começo do vídeo para pedir, por favor, deixa um gostei, comente alguma coisa se você quiser e também se inscreva no canal, pelo amor de Deus. É isso, fiquem com o vídeo. O período Ordoviciano foi um dos períodos da Era Paleozoica que teve início após o final do Cambriano, algo próximo de 500 milhões de anos atrás e finalizou há uns 440 milhões de anos no passado, seguido pelos Silurianos. Assim como outros períodos da Era Paleozoica, o Ordoviciano tem diversas características fascinantes que a tornam um período único, como a expansão de plantas terrestres que trouxe grandes mudanças extremamente impactantes ao mundo, no qual veremos aqui nesse vídeo, além de animais fascinantes que dominaram os oceanos. Sim, eu resolvi fazer uma série falando sobre o Paleozoico, já que é a era que possui os meus períodos favoritos em questão de animais. Como eu já fiz no Cambriano, hoje será falado sobre o Ordoviciano, só avisando aqui bem rapidinho, alguns assuntos podem não conter um consenso científico definido, mas ainda assim é sempre colocado na descrição dos vídeos as fontes de pesquisa no qual tive base para o vídeo, direto ao vídeo. O período anterior ao Ordoviciano, chamado de Cambriano, período conhecido por ser a escala do tempo onde ocorreu um dos maiores eventos de diversificação da evolução que criaram boa parte dos filos atuais de animais, e também eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre esse período. O final dessa linha do tempo se caracteriza por uma grande extinção em massa que trouxe a perda de 45% dos gêneros da época, sendo sua causa ainda um motivo de debate e estudo, mas provavelmente tem uma relação muito profunda com a diminuição do nível de oxigênio das áreas oceânicas críticas da época, já que a maior parte dos animais eram habitantes desse tipo de ambiente. Muitos organismos foram afetados, não só a diminuição de oxigênio, como outras alterações químicas da água, sendo um exemplo o aumento de zonas sulfídricas, ou seja, zonas com excesso de compostos do enxofre, e também temos outras fontes que afirmam que isso pode ter sido um conjunto de fatores que acabam se unindo com as atividades tectônicas e vulcânicas junto com mudanças climáticas, com um aquecimento absurdo do planeta, que estavam ocorrendo durante a época, talvez por conta dessas próprias atividades vulcânicas. Essa grande extinção deu fim ao período Cambriano e trouxe a chance do florescimento e do desenvolvimento de novas formas de organismos interessantes, além de mudanças geográficas e ambientais no planeta, entrando em um novo período que os paleontólogos chamaram de Ordoviciano. As características paleogeográficas, ambientais e climáticas nesse período são bem características e vão se alterando bastante ao longo do tempo. Se compararmos o Ordoviciano inferior para o Ordoviciano superior, vão haver mudanças significativas de características principalmente abióticas e ambientais. Nessa época, havia várias faixas de terra e continentes localizados tanto em áreas ao norte quanto no sul. O maior continente da época é o que chamamos de Gondwana, localizado no sul do planeta. Esse supercontinente era formado pelos o que hoje são os continentes do hemisfério sul em sua maioria, como a Austrália, a Antártica, a América do Sul e também a África, sem contar uns pedaços de outros continentes também. Já no norte, você tinha pedaços de terras como a Báltica, a Laurentia e a Sibéria, mas para frente essas porções de rochas formariam o que passou a ficar conhecido como Laurásia. Já os oceanos mais relevantes eram primeiramente o que separava esses continentes, conhecido como o Oceano Reik, e também o famoso gigante que dominava praticamente metade do planeta todo. Nós conhecemos esse amontoado de água como Oceano Pantalassa. O clima da época é bastante interessante também. O Ordoviciano começou com um clima e terminou com outro totalmente diferente. Durante o Ordoviciano inferior, a temperatura global era muito alta, sendo que a temperatura da superfície do mar poderia ultrapassar os 45 graus Celsius, sendo que em alguns lugares poderia alcançar cerca de 60 graus Celsius. Porém, por volta de uns 450 milhões de anos atrás, a temperatura do planeta Terra deu uma amenizada, tendo um grande resfriamento e tornando um clima mais habitável e menos agressivo, permitindo um evento de alta diversificação na biodiversidade da época, no qual explicaremos mais para frente nesse mesmo vídeo. Tá, mas você não explicou o que causou esse evento de resfriamento no planeta Terra. Bom, meus amigos, aqui entramos em uma das partes mais interessantes dessa história toda. Nesse período, o que chamamos de Ordoviciano, há uns 470 milhões de anos atrás, uma forma de vida muito interessante vem a começar a dominar o ambiente terrestre, algo raro para as formas de vida na época. Como é chamada essa forma de vida? Bom, meu caro amigo, nesse momento surgem o que chamamos de primeiras plantas terrestres não vasculares, apesar de que algas terrestres teriam se originado anteriormente nesse mesmo ambiente. As plantas dessa época eram bem próximas às plantas que hoje em dia conhecemos como musgos, plantas de pequeno porte que não possuem um sistema sofisticado de vascularização, na verdade nem possuíam um. Durante o início do período Ordoviciano, acredita-se que a atmosfera da época era composta por uma concentração muito grande de dióxido de carbono, 14
14 a 22 vezes maior do que o tamanho atual, e mesmo assim ocorreu uma época de glaciação no final do mesmo período, tendo algum fator que levou a esse evento, já que é necessária a redução do nível de dióxido de carbono na atmosfera para que isso ocorra. De acordo com um trabalho publicado na Nature, a origem de plantas como os musgos no ambiente terrestre desenvolveram uma capacidade de excretar ácidos orgânicos, aceleraram um intemperismo de rochas, causando assim um intemperismo biológico em rochas silicatadas. E por conta de ações de rios e outros eventos influenciados por fatores não vivos, ou seja, bióticos, foram levados ao oceano um elemento que nós chamamos de fósforo. E para quem não sabe, o fósforo é uma das matérias químicas fundamentais para produtores fotossintéticos, como o próprio fitoplâncton. Sendo assim, isso indiretamente causou um aumento no nível da produção desses organismos, sendo um dos principais fatores que levaram a uma captura alta de gás carbônico, prendendo-o nos sedimentos oceânicos, liberando o ambiente para um processo de esfriamento. Sim, eu sei, é algo bem doido, e esse processo de resfriamento é algo que no Ordoviciano Superior, junto com atividades vulcânicas e a movimentação dos continentes, levou a outro evento de extinção em massa, que deu fim ao período em questão. De todo modo, o esfriamento até certo nível da Terra foi um dos motores que no Ordoviciano Médio até o Superior alavancou um pedaço do período Ordoviciano a uma parte do evento que no inglês é normalmente abreviado como GOBI, que é o grande evento de biodiversificação global do Ordoviciano em português, mas por questões de conveniência vou só chamá-lo de GOBI. O GOBI foi algo parecido com a explosão cambriana, mas com a menor criação de táxons novos. Ainda assim, um evento extremamente relevante e biodiversificador quando falamos de Ordoviciano. Apesar de inovações evolutivas possam ter influenciado eventos de biodiversificação em escalas regionais, a escala global tem uma tremenda ligação com o clima, provavelmente sendo desencadeado, como falei, pelo processo de resfriamento que diminui a temperatura dos oceanos, de algo letal a um ambiente mais, entre aspas, amigável. O aumento da biodiversidade foi observado em várias regiões paleogeográficas como Laurentia, Sibéria, enquanto regiões como a Báltica exibiram padrões diferentes devido à sua posição latitudinal e estabilidade climática relativa. As temperaturas mais altas no final do Cambriano levaram a padrões invertidos de biodiversidade latitudinal, caracterizadas por uma maior diversidade nas latitudes mais altas e uma diversidade reduzida nas regiões tropicais. Esse padrão ocorre porque temperaturas tropicais superiores a 35 a 40 graus Celsius excedem o limite de tolerância térmica para muitos organismos marinhos, restringindo sua presença nessas áreas. À medida que as temperaturas globais caíram durante o Ordoviciano médio e tardio, regiões tropicais tornaram-se cada vez mais habitáveis, permitindo que o gradiente de biodiversidade latitudinal moderno emergisse, com maiores diversidades nos trópicos e menores diversidades nas altas latitudes. Além disso, o resfriamento global durante o Ordoviciano tardio resultou em um aumento da biodiversidade global. Isso é consistente com proxies de temperatura que indicam um resfriamento gradual e dados de fósseis que documentam o aumento da diversidade taxonômica ao longo do Ordoviciano. Isso tudo de acordo com um trabalho baseado em simulações publicado em 2023 na Nature. Lembrando que as fontes sempre estão na descrição do vídeo. A composição da biota ordoviciana era bem diversa e possuíam diversas variações regionais, apesar de que a grande maioria esmagadora da vida do planeta nessa época se encontrava em ambiente aquático, em sua maioria marinho. Mas a forma de vida animal totalmente dominante continuava sendo os invertebrados, porém um tanto quanto mais semelhante, comparado com o que temos hoje em dia, do que os cambrianos, apesar de ainda manter certas características do período anterior. Nessa época de invertebrados, nós tínhamos como maior exemplo de todos em relação a esses animais, os animais que eu tanto adoro, os famosos trilobitas, artrópodes fósseis atualmente extintos que tinham como uma das suas principais características a divisão do corpo em 3 lobos distintos, tanto que é daí que vem o nome trilobita. Eles se diversificaram absurdamente no Cambriano, mas que ainda estavam presentes no Ordoviciano e atingiram um de seus auges de diversificação nesses tempos, tendo exemplares de espécies próprias viventes desse período. E não apenas os trilobitas, como outros artrópodes originários do Cambriano, como os escorpiões marinhos, como Europtídeos, que por sinal, acredito ou não, eles não possuíam relação com os escorpiões atuais. Eles poderiam atingir muitos tamanhos diferentes e viviam como predadores de topo. Bom, quando falamos de fauna ordoviciana, não podemos esquecer também de um representante vivo, provavelmente um dos últimos representantes de um grupo muito famoso do Cambriano, os Anomalocarídeos. E bom, como é o nome desse representante? O nome desse representante é Aegirocassis. Ele era um animal que, diferente dos seus antepassados do Cambriano, ele provavelmente tinha hábitos
filtradores se alimentando de plâncton do oceano. Isso pode ser observado principalmente por causa de seus apêndices na parte frontal de sua cabeça. Não apenas os artrópodes, mas como os vermes, como os priapolídeos, que têm representantes vivos até hoje, eram e são predadores bentônicos vivendo no substrato oceânico, e eu espero que colocar uma imagem desse bicho não acabe com o meu vídeo, porque ele lembra algo bem diferente, podemos dizer assim. Além de braquiópodes, clados de pequenos invertebrados de corpo mole com uma concha de 2 câmeras, assim como os bivalves, quinidários como águas-vivas e corais, poríferos como as esponjas marinhas, equinodermos no geral, que no caso representa as estrelas do mar, ouriços do mar, craptólitos, um grupo de invertebrados coloniais do Paleozoico, e gastrópodes, onde estão lesmas e caramujos. Algo bem marcante do Ordoviciano é a presença de seu cefalópode, que, para quem não sabe, é um grupo onde se localizam náutilos, polvos e lulas. Nessa época, os que mais podem se destacar eram principalmente nautiloides, que são os cefalópodes que possuem uma concha externa e visível, assim como os atuais náutilos que vivem nos oceanos afora. Uma espécie que posso usar como exemplo aqui é do gênero Lituites, como Lituites litus, que viveram durante o Ordoviciano Médio, tendo como uma de suas características principais a presença dessa concha reta com um encerramento espiralado. Os límulos ou caranguejos ferraduras, de espécies ancestrais, eram animais presentes no Ordoviciano Superior também, mantendo muito da sua aparência basal até os animais mais atuais de espécies recentes, provavelmente tendo o mesmo comportamento predando vermes e outros invertebrados menores no substrato oceânico. Acho muito interessante que muitos animais vivos nessa época evoluíram e deram linhagens que hoje em dia possuem aspectos muito semelhantes aos seus ancestrais, como o próprio caranguejo ferradura, claro que não são apenas esses invertebrados ordovicianos. Você tem uma quantidade absurda deles e eu poderia ficar umas horas falando de cada um, mas eu tenho que entregar esse vídeo em algum momento. De todo modo, a fauna da época não era apenas formada de invertebrados, apesar deles dominarem totalmente esse período. No caso, ainda dominam hoje, mas hoje você tem uma diversidade maior de vertebrados. Enfim, vocês me entenderam. Nessa época, ainda não haviam peixes que chamamos de gnatostomados, que são os mais diversos hoje em dia, no caso aqueles que possuem mandíbulas. Nessa época, os animais vertebrados marinhos se assemelhavam muito a gnatas, ou seja, peixes sem mandíbulas, que hoje em dia tem como representantes desse grupo, por exemplo, as lampreias e os peixes bruxa. Bom, e como eu falei anteriormente, nessa época você tem a origem das primeiras plantas no ambiente terrestre, o que um pouquinho mais para frente vai ajudar a originar muitas outras espécies de animais invertebrados que vão partir para a Terra, como os insetos, por exemplo. Mas, bom, como nem tudo são flores, o processo de glaciação no final do período, no qual eu citei há pouco, que ocorreu não apenas pelo esfriamento, mas também pela movimentação do Gondwana, junto com outros fatores abióticos, como atividades vulcânicas, novamente alterações químicas como a desoxigenação da água também, levaram a um grande processo de extinção em massa, afetando a base da cadeia alimentar planctônica e bentônica, o que acabou desencadeando todo um processo de extinção. Cerca de 85% das espécies marinhas foram exterminadas, considerado o segundo maior evento de extinção em massa da história, o que vem dar origem mais pra frente ao período siluriano, que ficará para um episódio futuro. É isso, se você gostou, deixa um gostei aí, compartilhe o vídeo pra quem tem interesse no assunto, também se inscreve aí, e é isso, falou pra vocês, rapaziada, muito obrigado por assistirem até aqui. Esqueci de dizer também, seja membro no canal caso vocês queiram nos ajudar financeiramente.